Olá pessoal, que alegria estar aqui com todos vocês. Sou o professor Luiz Augusto Durso e com muita honra recebi esse convite para falar aqui no Festival Internacional Tecnologia e Comunicação. Queria agradecer ao Almir, que gentilmente fez o convite para estarmos aqui hoje. E o meu tema hoje é aquele que, para falar sobre dados pessoais e o aumento da cibercriminalidade, eu venho com muita alegria a este evento. Então, meu tema que se propõe exatamente a palestra de hoje são os dados pessoais e o aumento da cibercriminologia. E é interessante falarmos sobre os dados pessoais e o aumento da cibercriminologia, porque os dois temas se complementam. Eu já irei entrar no tema, mas aos que não me conhecem, eu sou professor de Direito Digital e estou à disposição em todas as minhas redes, principalmente no meu Instagram, Luiz Augusto Durso. Então quem quiser me encontrar lá, é só ir no @Luiz Augusto Durso. Bom, eu atuo com Direito Digital e foco principal em crimes cibernéticos, cybercrimes, e é interessante analisarmos como o cenário da cibercriminalidade vem mudando, principalmente em razão do avanço da tecnologia, por óbvio, né? Com a pandemia, as pessoas estão cada vez mais conectadas e um cenário de IoT, Internet of Things, Internet das Coisas. E quando as coisas têm internet, quando os dispositivos fazem parte das nossas casas, do nosso trabalho, das nossas vidas, é natural que isso gere algum risco, seja pelas questões de invasão de privacidade, seja pelas questões da possibilidade de invasão. Por isso que ambos os temas, proteção de dados pessoais e cybercrimes, são temas que se complementam, que caminham juntos. Porque quando estamos falando de vazamento de dados pessoais, de invasão de dispositivos informáticos, etc., nós estamos falando de uma vida cada vez mais conectada. E é interessante, eu faço uma reflexão nas minhas palestras. Por exemplo, eu comprei durante a pandemia uma fita de LED. E eu parei para refletir sobre essa fita de LED, uma vez que quanto de informação poderia ter essa empresa que vende a fita de LED, ou um criminoso que de alguma forma invadisse o sistema ali da fita, poderia saber? E a resposta é praticamente quase nada. Então, essa empresa que vende a fita de LED poderia saber qual é a região que mais vende esse produto e qual é o seu produto mais vendido, né, dentre as opções. Era praticamente essas informações que uma empresa que vendia esse tipo de produto poderia ter. Quando eu comprei essa fita de LED na pandemia, ela veio com um dispositivo Wi-Fi. Então basta ler um QR Code, conectar na sua conexão Wi-Fi, e aí você consegue ligar e desligar essa fita de LED pelo celular, ou por um assistente pessoal como a Alexa, da Amazon, ou a Cortana, a Siri da Apple. E você podendo dar ordens à distância a esse dispositivo, como ligar, desligar, mudar a cor, mudar o brilho, etc. Eu parei para pensar e falei, poxa, a partir do momento em que se está conectado na internet e criou-se essa forma de se utilizar a ferramenta, utilizar o produto com o uso da tecnologia, né, com o uso da internet, pode parecer um benefício muito grande. Só que, a partir do momento em que há todas essas possibilidades, aquela empresa que vende a fita de LED, ela também sabe, por exemplo, a minha cor preferida, porque é um RGB, né, essa fita de LED. Ela também sabe quanto tempo essa fita de LED fica acesa, vale dizer quanto tempo eu estou no meu quarto, na minha sala, depender do nome que eu dou a esse dispositivo na internet. Ela sabe qual é a luminosidade preferida daquele consumidor. Então olha a quantidade de informações, como isso aumentou. E mesma coisa para o invasor, um criminoso que consiga de alguma forma invadir o sistema de acesso, né, de alteração da fita de LED, ele vai saber também tudo isso.
A mesma coisa acontece com as câmeras integradas, com os dispositivos de assistentes pessoais, com as câmeras de segurança, babás eletrônicas, fechaduras virtuais, smartwatches, até smart TVs, a geladeira já vai ter Wi-Fi, se nos Estados Unidos já não tem. Então nós estamos falando que essa alta conectividade ao mundo digital também gera muitos riscos. Primeiro, pela questão da invasão de privacidade. É absurdo um dispositivo pessoal na sua casa poder ouvir tudo que você fala e enviar isso para a empresa. Por isso a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e das leis de privacidade, leis que de alguma forma estão protegendo esse poder absurdo das plataformas de coleta de dados pessoais e uso para o que bem entenderem. Isso vem mudando. Hoje há limites e normas. A própria LGPD, a GDPR, a Lei Europeia, General Data Protection Regulation, vem nesse sentido. Para criar exatamente esse equilíbrio do que pode ser coletado, qual o limite da coleta, para que, lembrando de dois riscos: a invasão diretamente no dispositivo na casa do usuário e o vazamento dessas informações lá na sede da empresa. Nós vimos que os vazamentos pelas empresas são gigantescos, acontecem muito. As empresas são invadidas e há diversas notícias de vazamentos dessas informações. E isso gera um problemão, tanto a invasão como o vazamento, porque essas informações estão fomentando a cibercriminalidade, que antes nós víamos com muita robustez, por exemplo, em golpes genéricos, os famosos phishing. Então o golpe é feito de maneira genérica e quem pegar, pegou. É como a pescaria, por isso que vem do phishing. Agora, os golpes com a utilização de engenharia social, eles são fomentados muito com dados pessoais vazados. Vale dizer, o cybercriminoso, ele conhece muito bem a vítima antes de entrar em contato, antes de criar o golpe. Os golpes são feitos sob medida. Até nota-se que os últimos grandes ataques com a utilização daquele vírus de sequestro de dados, o famoso ransomware, o colaborador daquela empresa afetado, daquele órgão, como o STJ, como o Tribunal de Justiça, como a empresa Garmin, como a empresa JBS, como a empresa Renner, algum funcionário que acabou caindo nessa engenharia social e que foi infectado e ali infectou toda a empresa. Então você nota que a engenharia social também serve para prejudicar grandes empresas ou pessoas físicas. E a engenharia social, que acontece no aumento da cibercriminalidade, vem graças a esses dados vazados ou aos dispositivos invadidos. Então olha como é interessante que os temas se complementam. A LGPD também serve para diminuir a cibercriminalidade, porque se nós tivermos menos coleta de dados, menos dispositivos vulneráveis, menos dispositivos invadindo a nossa privacidade, mais preservada ela estará, seja pelas informações que nós damos para a empresa, seja pela possibilidade de invasão, seja pela possibilidade de vazamentos na própria empresa. Por isso que a LGPD criou várias punições que são aplicadas por esse novo órgão federal, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então são dois temas complementares, a cibercriminalidade e proteção de dados. A questão é que, por óbvio, com o avanço da tecnologia, é natural que a vida se torne cada vez mais conectada, seja para os empreendedores, quando a gente fala do ponto de vista de empresa, seja para o próprio usuário doméstico. Nós tivemos um problemão com a pandemia, porque nós tivemos o aumento do home office, nós acompanhamos o home office crescendo. E nós sabemos o alto investimento que as empresas fazem no TI, em software de segurança, para blindar a sede. E de uma hora para outra o funcionário estava na rede doméstica, que o filho adolescente acessa muitas vezes pornografia de madrugada. Como que fica essa situação? Então a pandemia nos deu uma enorme lição de que não adianta blindarmos a casa. Nós precisamos blindar os funcionários também. E como faz isso? Como muda esse cenário? E aí você tem Lei Geral de Proteção de Dados para proteger a intimidade, treinamento e compliance. Nós falamos do phishing, só para você ter uma ideia, quando a gente faz um treinamento numa empresa, o índice
que ao abordarmos o colaborador e ele pode ser vítima de um phishing, a gente está falando de 85% dos funcionários caindo em phishing. Quando se faz o treinamento, isso cai para 15%. E o treinamento ele deve ser específico também para golpes com uso da engenharia social ou possíveis ataques com uso de engenharia social. Uma vez que, partindo da premissa que há absolutamente dados vazados de todos nós, vocês também que acompanham, e de absolutamente todos os brasileiros, já com certeza tivemos alguns dados vazados, você tem que desconfiar de tudo. Então, além das questões preventivas de investimento em TI, em cibersegurança, em softwares originais e atualizados, em criptografia, etc., investimento em educação, seja para a população, seja para o colaborador, seja para os diretores da empresa. O compliance é um dos pilares mais importantes hoje, porque a gente está falando de prevenção. Os canais de denúncia, os códigos de uso do computador dentro de uma empresa. Então olha como a internet realmente ela gera enormes vulnerabilidades do ponto de vista do empresário e do ponto de vista da pessoa física. E as cautelas são enormes, das mais variáveis. Por isso que quando a gente fala do aumento da cibercriminalidade, é um caminho que pode parecer sem volta, mas não é um caminho sem volta. Primeiro porque a gente precisaria melhorar as leis. Segundo, melhorar as investigações. Terceiro, melhorar as prevenções. E quarto, melhorar os sistemas. Então, vamos separar. A legislação tem se adaptado, tem se adequado e tem evoluído. Melhorar as investigações tem acontecido. Nós temos delegacias especializadas espalhadas pelo país inteiro. Melhorar as prevenções é exatamente baratear o acesso a questões técnicas de prevenção. Então, por exemplo, cada vez o antivírus está de uma forma mais acessível, cada vez esses treinamentos também, a própria consultoria. A tecnologia, quando evolui, se torna mais acessível. Basta ver quanto custava um computador na época de 90, tamanho de uma sala, e hoje o computador que cabe no seu smartphone num preço muito mais acessível. Não que os iPhones sejam baratos, mas realmente é muito mais barato quando a gente fala em processamento e armazenamento. E a questão também de ter uma fiscalização, porque quando explodiu os escândalos do Cambridge Analytica, o escândalo com a Alexa, o escândalo da leitura dos e-mails por parte da empresa do Google, dos Gmails, etc., tudo isso ajuda a ter mais fiscalização e diminuição desse tipo de invasão, que pode ser prejudicial tanto para a empresa como para a pessoa física e o colaborador. Então, esse tipo de educação, prevenção e etc. são muito positivos e o reflexo é imediato. E a evolução dos sistemas é porque não existe sistema inviolável. Nós sabemos disso. E como essas empresas, as maiores startups do mundo, têm lidado com essa situação? Eu respondo a vocês. Basta ver os programas de bug bounty. Então olha que interessante. A Apple, Google, Microsoft, elas investem tanto em segurança e elas confiam tanto que elas estão no nível razoável que elas autorizam o mundo a testá-las. E se alguém encontrar uma falha, vai reportar à empresa, ela vai validar e, se realmente for uma falha crítica, ela vai remunerar muito bem. Nós tivemos um caso de um adolescente brasileiro de 14 anos que ele achou uma falha crítica no Instagram, que era possível via um filtro acessar a conta de um usuário. Ele informou a plataforma e foi remunerado em R$120 mil. Isso tem um impacto muito grande na diminuição da cibercriminalidade. Primeiro porque esse caso é muito legal de bug bounty, mostra que o crime não compensa nesses casos. Porque se você encontrar uma falha, é muito mais rentável você entregar para a plataforma e receber a remuneração do que você usar essa brecha para o mal, para o crime. Nenhum usuário vai te pagar R$120 mil para invadir a namorada para ver o inbox do Instagram. Então você fomenta o bem. E outra coisa, você evolui
o seu sistema de segurança num nível inimaginável. Por isso que o Brasil fica aquém nessas questões de segurança. Por isso que nós vemos o Ministério da Saúde sendo invadido várias vezes durante a pandemia. A Anvisa foi invadida logo depois do cancelamento daquele jogo Brasil e Argentina, por questões de alguns jogadores da Argentina não terem feito o PCR, a quarentena adequada. E eles invadiram e colocaram uma bandeira da Argentina no site da Anvisa. Então, o próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, você percebe como o Brasil tem vulnerabilidades muito grandes no poder público. E isso gera um reflexo de que o país inteiro está vulnerável, porque se o nosso site do Planalto, do presidente, é invadido, imagina a nossa empresinha, o pequeno escritório, etc. Você não vai ter nem dinheiro para remunerar os pesquisadores. Por isso que a gente precisa evoluir, barateando por óbvio esses sistemas para trazer cada vez mais segurança cibernética. Então, se a gente evoluir nas questões do combate ao abuso dos dados, a evolução da educação digital, melhoria na punição aos criminosos e muita prevenção, eu entendo que teremos uma diminuição da cybercriminalidade. E é super importante, porque esse congresso, falando do Festival Internacional de Tecnologia e Comunicação, nós percebemos como a comunicação, quando questões preventivas, é muito importante. Sempre quando eu tenho a oportunidade de dar essas orientações para as empresas, ou esses treinamentos, eu faço. Porque eu sei que hoje um ataque cibernético destrói uma empresa, fale muitas vezes a empresa. Um ataque ransomware faz... E é interessante porque o resgate cobrado por essa criptografia, por essa extorsão, né, quando há a criptografia do servidor, a gente está falando de milhares ou até milhões de reais. E o indivíduo às vezes não tem backup. Então bastava ter um backup atualizado que você não vai ceder a essa extorsão. Então a gente está falando de 10 milhões de reais para descriptografar e ter um backup atualizado que às vezes custa 1 milhão. Que empresa gasta hoje 1 milhão com cibersegurança e backups atualizados? São poucas, porque ela ainda vê isso achando que é gasto e não investimento. Então, realmente, as questões de direito digital, de cibersegurança, de dados pessoais, têm evoluindo muito do ponto de vista jurídico, legislativo e tecnológico, e social também. Por isso que me presto a aproveitar aqui esses breves minutos que eu tenho com vocês, a trazer essa reflexão. Como, na verdade, precisamos levar essa informação de que o investimento preventivo não é gasto, uma vez que se houver um problema de cyberataque numa empresa, os gastos posteriores com certeza serão muito maiores do que os investimentos que teriam sido feitos preventivamente. Por isso que o nosso trabalho como especialistas em direito digital, em crimes cibernéticos, em cibersegurança, é tão importante. E eu aproveito deste evento para estar aqui com diversos especialistas para reforçar essa mensagem de que precisamos demonstrar aos usuários, seja ele um indivíduo comum que vai pagar R$20 no antivírus e saber que ali é importante esse antivírus atualizado e ser um dos melhores, ou aquela empresa que vai investir um bom dinheiro, mas que perto do que ele gasta com marketing, por exemplo, não é nada, e isso tem um reflexo gigante. Até porque um dos temas da minha fala é dados pessoais, e saiu uma pesquisa dizendo que 50% dos consumidores não voltam a fazer negócio por uma empresa que sofreu um grande vazamento. Vale dizer, credibilidade também é importante. Um site invadido e um hacker colocar uma pornografia, isso destrói a credibilidade de uma empresa. Você perde consumidores, perde possíveis compradores, clientes. Mesma coisa se houver um vazamento de dados desses consumidores, eles nunca mais voltam a fazer negócio com você. Então, uma verba do marketing deve ser direcionada a investimento em cibersegurança. Pessoal, não é gasto, é enfrentar essa realidade de uma constante guerra virtual, uma constante tentativa de invasão aos nossos servidores, sabendo que ali tem informações importantes, mas está em jogo a credibilidade e a imagem da empresa. Por isso, eu agradeço
o convite, dizer que hoje foi uma alegria estar aqui nesses breves minutos com vocês, a trazer essa reflexão sobre LGPD, a importância da coleta mínima dos dados, do tratamento no mínimo necessário, porque o tratamento gera risco de vazamento, e também para aplaudir a Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe esse equilíbrio entre empresas e consumidores, e também todos esses alertas de, quem sabe, diminuirmos esses números que só crescem da cybercriminalidade. Muito obrigado, estou à disposição lá no meu Instagram, @LuizAugustoDurso. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal!